Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Doutor Tech Gamer, o meu canal secundário em que eu faço comentários de televisão, filmes, videogames, tecnologia. É um canal mais para eu poder falar do que eu quiser, fora da questão política e filosófica. Essa semana, porque eu estou ainda gripado, eu não fiz o Filosofia Popular na Nova Máquina do Tempo, então eu estou transferindo uma reflexão sobre o estado de Game of Thrones para o canal Doutor Tech Gamer. Se você chegou agora, nesse canal a gente discute games, tecnologia, cultura pop e muito mais. Bem, esse episódio 5 que vai ao ar agora nesse final de semana, ele é um dos últimos episódios de Game of Thrones e ele traz várias possibilidades. E eu vou aqui tentar... Essa tentativa de adivinhação tem uma grande chance de errar. Eu tenho uma grande chance de cometer erros, é óbvio. Mas tem certas coisas que me parece que estão começando a ficar previsíveis ou altamente prováveis. Uma delas é a morte do Lord Varys. Lord Varys já se mostrou disposto a trair Daenerys, porque Daenerys iria matar milhares de pessoas em Porto Real com um ataque a Porto Real e não simplesmente querendo remover Cersei, ou seja, querendo reagir a tudo que aconteceu com ela, agindo de forma emocional. E o Lord Varys está preocupado com a população. Aliás, tem uma fala muito boa quando ele diz assim, o que é o reino? O reino são essas milhares de pessoas que podem não ter nomes que nós conhecemos, mas elas merecem tanto viver quanto nós, elas merecem ter alimento para os filhos. Ele tem uma visão humanista, não é? Em relação ao reino, em relação a como deve ser a gestão, digamos assim. E é muito interessante para o seriado ter um personagem como o Lord Varys. Mas eu acho que ele pensar em trair Daenerys agora é uma péssima ideia. E o Anan, no que ele falou para o Tyrion, eu acho que dá a oportunidade ao Tyrion de dizer para Daenerys, trair Lord Varys e dizer para Daenerys o que está acontecendo, e provavelmente Lord Varys vai ser queimado vivo. Agora, tem outras especulações que eu tenho que são muito menos prováveis, que é quase tiro no escuro, mas que eu tenho. Uma delas é que eu acho que os dragões de Daenerys, antes de morrerem, Viserys e Rhaegal e o próprio Drogon, podem ter tido filhos no passado. Os dragões, eles podem ter relações entre eles, eu não sei se os três são machos. Tem esse detalhe. E eles podem ter tido ovos, né, e esses dragões terem sido estarem crescendo justamente em alguns lugares mais protegidos. E quando mostrou aquela parte que os dragões vão para um lugar meio afastado, com cavernas, é possível que os dragões menores estejam nas cavernas. Eu pensei nisso quando tem aquela cena do Euron Greyjoy olhando para cima, meio preocupado. Por que ele estaria preocupado de ver Drogon se ele já matou Rhaegal? Não teria motivo. Drogon não deveria mexer com tanto medo. Só vejo duas possibilidades. Uma, Drogon está usando o voo sendo junto à luz do sol para impedir que eles enxerguem bem Drogon, para ele destruir os escorpiões, ou tem um conjunto de dragões menores, mais difíceis de acertar com o escorpião, que vão atacar aquela arma que é capaz de matar os dragões. Quer dizer, são dragões menores, mais ágeis, mais rápidos, que vão atacar essa vantagem que a Cersei tem, que é aquela arma do escorpião. Né? Para quem não sabe, foi com essa arma que Euron Greyjoy matou o Rhaegal. Né? Aquela arma que tem uma lança enorme. Essa é uma coisa. A outra coisa é a tensão entre Daenerys e Jon Snow. Né? Ou Aegon Targaryen, como é o seu verdadeiro nome, né? Que a gente já sabe há algum tempo que ele é filho de Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. Essa é uma tensão interessante porque Jon genuinamente ama Daenerys. Só que quando ele descobriu que ela era a tia dele, por ter sido criado em Winterfell, ele não consegue racionalizar a ideia de ter um relacionamento sexual com ela. E eu estou estranhando até agora ninguém ter tido a conversa com ele tentando normalizar esse fato. Porque dentro das famílias dos Targaryen isso é mais normal. Mas aí levanta até uma outra hipótese. Será que o fato da família dos Targaryen ter um histórico de loucura, não só o Rei Louco, se vocês forem para trás dos Targaryens do passado, tem vários Targaryens meio doidos.
Targaryen que achava que era dragão. Não só que podia cavalgar um dragão, que achava que era um dragão. Entendeu? Então tinha muita loucura na família dos Targaryen. E aí levanta a hipótese, será que essa loucura não tem a ver com esses casamentos sem mistura, né, entre membros da própria família? Levantam hipótese. E uma outra questão, lá no final da temporada passada, Jon falou que ela poderia engravidar, que ela não deveria acreditar naquela feiticeira que disse pra ela que ela não poderia ter filhos. Será que o que vai de fato unir Jon Snow, Aegon Targaryen e Daenerys vai ser o fato de que ela vai estar grávida? E aí ele vai ser obrigado a confrontar o fato de que a relação sexual deles produziu um herdeiro, e ela não vai querer que o herdeiro dela seja um bastardo, especialmente em Westeros, e aí vai ter uma conversa sobre a possibilidade de um casamento? É uma possibilidade. Que ela esteja grávida, Daenerys esteja grávida, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria que eles falaram aquilo lá na quinta temporada só para desviar a nossa atenção, ou seja, para a gente pensar isso que eu acabei de pensar, mas que na verdade ela de fato não pode ter filhos, e que a tensão entre ela e Jon Snow vai chegar a um ponto de corte, podendo até haver o elemento de confronto mesmo, de ruptura entre os dois, quando ela descobrir, por exemplo, que ele contou para Sansa, e que Sansa já descumpriu a promessa para ele e contou para Tyrion. E a coisa está começando a se espalhar, e aí Daenerys talvez mostre que ela não é a pessoa tão boa que a gente imaginava ser. Daenerys, se a sede dela de poder levar ela a se voltar contra uma pessoa como Jon Snow, que ama ela, que quis proteger ela, que estava sempre, que esteve do lado dela, que rapidamente, assim, que quando ela se mostrou capaz de ajudar ele reconheceu quem ela era e dobrou o joelho. Quer dizer, se pela sede de poder ela ficar tão revoltada que ela se voltar contra essa pessoa, aí vai ser mais uma evidência que o Lord Varys tinha razão, de que ela não deve ser, ela não é a melhor pessoa para ser a única pessoa no trono de ferro, né? Então é uma outra questão interessante que a gente vai ver como é que vai se desenvolver. Algumas outras coisas são meio óbvias. O cão, Sandor Clegane e Arya saíram antes de todo mundo. E eles chegaram provavelmente mais ou menos quando ainda estavam sendo recebidas pessoas em Porto Real. Então eles estão para dentro dos muros de Porto Real. A Arya provavelmente usou alguma técnica da máscara, então alguém morreu aí pelo caminho. Não acredito que tenha sido o cão. Não acho que ela mataria o cão. Então ela e o cão estão indo atrás das últimas duas pessoas da lista dela. Quem são? Montanha, Gregor Clegane, o irmão dele, de Sandor, e Cersei Lannister. São as duas últimas pessoas da lista de Arya. Não é? Eu acho que ela não tinha colocado Jaime Lannister na lista dela. Tenho dúvidas. Acho que é uma coisa que eu deveria checar. Mas eu acho que o Jaime não estava na lista. É interessante porque dentro da fortaleza, eu acredito sim que Gregor Clegane vai morrer. Mas talvez o Sandor Clegane também morra, o cão. Então talvez os dois acabem morrendo em um combate. E eu acredito que pro Gregor morrer, provavelmente vai ter uma outra pessoa que vai influenciar nesse combate. Provavelmente a Arya. A Arya provavelmente vai usar alguma coisa como uma flecha em algum lugar do corpo do Gregor, que não está protegido por aquela armadura gigante, que vai desequilibrar ele um pouco, e isso vai dar a oportunidade do Sandor cortar a cabeça dele, atravessar a espada em algum lugar. Mas ao fazer isso, ele também provavelmente vai ser fatalmente atingido. A Arya também pode morrer, existe o risco, porque a Arya disse para o Sandor que não planejava em voltar. Aí fica meio ambíguo que ela não planeja em voltar para Winterfell porque ela acredita que ela não vai voltar, ou porque ela não quer viver como uma Lady. Isso tudo pode mudar, não é? Não tem nada garantido aí. E a outra coisa interessante é que o Jaime saiu depois. Então o Jaime vai chegar quando já existe o cerco. Como é que ele vai entrar? Existe uma grande chance dele chegar lá e dele ser capturado por Daenerys e ele meio que ser julgado para ver o que ele quer fazer lá.
E eu acho que o objetivo do Jaime também é muito estranho. Ou ambíguo, melhor dizendo. Eu não sei se ele quer lutar do lado de Cersei, ou se ele quer chegar perto de Cersei justamente para impedir que Cersei continue sendo a rainha dos Sete Reinos, porque ela é uma pessoa abominável. Talvez ele tenha dito, ela é abominável e eu sou abominável. Ele talvez tenha dito que ele é abominável, porque naquele momento, além de ter feito tudo o que ele fez, ele estava pensando em matar a própria irmã. E essa ambiguidade que não ficou totalmente clara no último episódio. Porque depois de tudo que ele passou, ele ir para lutar do lado de Cersei, sabendo tudo que ele sabe agora, inclusive anula a conversa que ele teve com Bran. Ele disse para Bran, eu não sou mais aquele homem. E a gente sabe da trajetória de Jaime e da evolução pessoal que ele passou. Então, diante de tudo isso, me parece improvável que ele voltasse para lutar do lado de Cersei. Me parece mais provável que ele tentar voltar para tentar chegar perto de Cersei para ou tirar ela do trono por bem ou por mal. Inclusive a metáfora que diz que Cersei vai ser morta pelo pequeno irmão, o pequeno irmão não é necessariamente Tyrion, que é pequeno, mas é no sentido de mais jovem. E como ela e Jaime são gêmeos e ela nasceu antes, o Jaime também é o pequeno irmão dela. Então, em vez dela ser morta por Tyrion, pode ser que ela seja morta por Jaime, aliás, seria o mais provável. Sendo que pode ser mais uma vez uma atitude de tentar salvar Porto Real. Cersei, vendo que perdeu a guerra, os exércitos de Daenerys dentro dos portões, ela pode querer explodir Porto Real com aquele fogo vivo, eu esqueci como é o nome da propriedade que o Tyrion tinha usado já. E aí quando ele vê que ela vai fazer isso, pode ser o que faça ele dizer, olha, Cersei não tem jeito não. E ele pode fazer o que ele fez com o Rei Louco e atravessar ela pelas costas. Sendo que existe uma disputa entre Jaime e Euron, porque Jaime é o pai biológico do filho de Cersei. Cersei inventou para Euron que o pai seria o Euron, né? Ela contou essa mentira. Isso se ela estiver grávida, porque Cersei é uma pessoa tão diabólica que a gente nem tem certeza disso. Mas se ela estiver grávida, como a gente acredita que ela está, o pai dela é o Jaime, não o pai do filho dela é o Jaime, não o Euron. E se o Euron descobrir isso, também fica complicado, porque Tyrion falou do filho dela e o Euron ouviu. Será que o Euron não raciocinou de que como é que Tyrion poderia saber que ela estava grávida se eles só transaram há relativamente pouco tempo e ela não teve contato com Tyrion? E aí ficaria evidente que na verdade ela transou com ele e tentou fazer ele acreditar que é o pai por uma estratégia política. Enfim, são muitas questões e nós vamos examinar nesse próximo episódio aí. E espero que algumas das minhas previsões estejam corretas para esse e para o último episódio. Mas muitas provavelmente estão erradas, porque Game of Thrones é bem difícil de antecipar. Um abração, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal Dr. Tech Gamer, se inscrevam, dê um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração. Tchau, tchau.